Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 26. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 26. Nós estamos na nossa nova série de mensagens, Aprofundando Raízes. Esta é a segunda mensagem. Como eu expliquei semana passada, este é um acróstico, na verdade, Raízes. E a cada domingo nós estamos refletindo em uma passagem bíblica que aponta para uma dessas letras. Semana passada nós aprendemos sobre o R de relacionar e hoje vamos aprender sobre o A de acolher. Antes de lermos essa passagem, nós somos gratos a Deus. No dia 9 de fevereiro do ano passado, nós fazíamos o nosso primeiro culto aqui neste lugar. E hoje, dia 15 de fevereiro, se Deus permitir, será o nosso último culto aqui neste lugar. A partir do próximo domingo, ainda com paredes a serem pintadas, outras coisas a serem ajustadas, você, se Deus permitir, estará num novo local e será inspirado por paredes descascadas, será inspirado por luminárias ainda faltando para orar por essa reforma. Não teria graça se a gente fosse para lá com tudo pronto, né? Pobre é assim, colocou telhado e piso, a gente cai para dentro. E o resto a gente vai fazendo. Depois puxa os móveis para cá, pinta dali, depois puxa para cá. E isso tem um sabor diferente, né? Também participarmos disso tudo. Então, próximo domingo, às 18h30, nós estaremos reunidos no nosso novo espaço, que fica ali perto do Detran de Taguatinga, no SIG de Taguatinga, conjunto E, lotes 17/19, bem pertinho mesmo do Detran, pertinho ali do Atacadão também, será o nosso novo endereço. E nós contamos com a presença de vocês e de quem mais vocês forem levar para estarem conosco. Então, Deus seja louvado por tudo que vivemos até aqui. Atos capítulo 9, a partir do verso de número 26, diz assim: Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Saulo ficou com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam matá-lo. Quando isto chegou ao conhecimento dos irmãos, levaram Saulo até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Oremos mais uma vez. Te louvamos, Senhor, pela sua palavra. Reunidos, te louvamos também por esse tempo que estivemos aqui na QNA 40. Quantas pessoas conhecemos e quantas pessoas também conheceram o Evangelho do Senhor a partir deste local. Te louvamos porque o Senhor, dentro do seu plano redentor, tem tudo sob controle. E nesse tempo que passamos aqui, aprendemos muitas coisas e também cremos, fomos usados pelo Senhor para que outras vidas fossem edificadas e aprendessem mais de ti. Te louvamos agora pela palavra já lida e por aquilo que do Senhor iremos ouvir para o nosso aprendizado e para a nossa prática. Assim oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. É comum nos dias de hoje, irmãos, nós vermos as pessoas tomando dois rumos. Eu já quero iniciar dizendo que nenhum dos dois rumos tem a ver com o chamado do Senhor para a vida do ser humano. O primeiro rumo eu poderia chamar de o rumo da dependência. Qual é o rumo da dependência? Ou qual é o caminho da dependência? É o caminho onde tudo que fazemos dependemos da opinião ou do conselho de alguém. Nota de rodapé. Não estou dizendo que conselhos, que diretrizes, que boas amizades, sabiamente, não sejam interessantes e até importantes. Mas hoje é comum nós vermos pessoas que
são conduzidas por muitas influências. Você sabia que o Brasil é o principal país com o maior número de ditos influentes no mundo? Segundo uma pesquisa do final de 2023, o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas que se dizem influencers. Talvez haja algum aqui entre nós. Seja com 600 seguidores, seja com 6 milhões de seguidores. Mas há em diferentes nichos, para diferentes gostos, e sim, você que está me ouvindo aqui nessa noite, por muitas vezes considerou, citou e apresentou um desses influencers para alguém, dizendo: você já ouviu fulano falando sobre tal coisa, ensinando sobre tal coisa, falando nos seus vídeos sobre isso ou sobre aquilo? E acreditem, não é só uma questão digital, é também na vida do ser humano, muitas vezes, termos pessoas desse rumo, nesse nicho, nesse caminho, o caminho da dependência. Escreva isso aí na tábua do seu coração. Deus não te chamou para ser dependente. O segundo rumo é o rumo da independência. Faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras, e essa máxima serve para diversas outras coisas na vida. Sou eu que tenho o controle, sou eu que domino. Uma boa e outra nota de rodapé importante. A entrega total que nós fazemos, ou quando fazemos uma entrega e podemos reconhecer nela ser uma entrega total, não significa necessariamente que você agora se tornou alguém inerte, mas significa que você agora se tornou alguém que não é mais um detentor ou que busca a detenção do controle da sua vida. A independência diz respeito àqueles que, pelo contrário, não quer saber de opinião nenhuma, inclusive da Bíblia, do próprio Deus, não quer saber de conselho nenhum, não quer saber de nenhum tipo de influência, ou acha que não está tendo nenhum tipo de influência. Deus não nos chamou, irmãos, não nos chamou para dependência e também não nos chamou para independência. Segundo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, lá no tópico que fala sobre o que é igreja, lá diz sobre o que e para que nós somos chamados. Nem para um e nem para outro. Lá diz que as igrejas batistas, elas são autônomas e interdependentes. Deus te chamou para ser interdependente. Sabe como é que na teologia nós chamamos isso? Deus nos chamou para mutualidade. Ou ainda, Deus nos chamou para mordomia cristã. Como assim, pastor? Deus nos chamou para aquilo que na Bíblia está expresso em pelo menos 47 versículos, que nós chamamos de uns aos outros. Nem dependente, nem independente, mas interdependente. Paulo exemplificou isso ao falar em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12 até o verso 24, que nós somos como um corpo, muitos membros, diversos membros, membros que se ajudam, membros que cooperam uns com os outros. Mutualidade, mordomia, interdependência. Eu queria citar algumas passagens bíblicas que apontam para essa interdependência, porque é isso que nós vamos aprender aqui no texto que nós lemos, o texto principal de Atos, capítulo 9. João 13, versículo 14, o próprio Jesus disse: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre, aprendemos isso no nosso PGM, sou Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Mutualidade, interdependência. No mesmo capítulo, João 13, 34, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. No mesmo capítulo, no verso 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Atos capítulo 2, versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Mutualidade, interdependência. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eu poderia citar aqui outras dezenas de textos bíblicos, irmãos, que apontam e que enfatizam uns aos outros. Uns aos outros. Nem dependência e nem independência, mas uns aos outros.
Interdependência. Esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. O texto que nós lemos, Atos capítulo 9, antecede-se a passagem que nós lemos, diversas situações após a conversão de Paulo, desde o capítulo 1. Do versículo 1, melhor dizendo, ao versículo 9, fala dessa conversão, desse encontro, dessa luz do céu que brilhou ao redor de Saulo e ele encontra a Jesus. Ele, ainda em Damasco, é encontrado por um discípulo chamado Ananias, que impõe as mãos, que ora por ele e cai de seus olhos como que escamas de seus olhos. Ainda em Damasco, ele proclama Jesus nas sinagogas, versículo 20. Ainda em Damasco, ele mostra que Jesus é o Cristo. Ainda aqui no capítulo de número 9, ele escapa dos judeus, a partir do verso 23. E então, irmãos, ele chega a Jerusalém, a partir do verso de número 26 que nós lemos, para se encontrar com outros irmãos. Ele, com muita propriedade, conhecia esses irmãos, porque ele os perseguia antes, e agora ele quer se reunir com aqueles que o perseguiam. Olha que interessante. Paulo vivia de maneira independente e procurava, era conivente com a perseguição e com a morte de cristãos que viviam de maneira interdependente, que entenderam que a vida é mais do que a dependência e é mais do que a independência, mas é interdependência. E esse irmão, agora, irmão, quer se unir àqueles que ele outrora estava perseguindo. E sabe o que acontece? Os irmãos não acreditam na conversão dele. Os irmãos olham assim, esse Saulo aí está vindo nos visitar, esse que vivia de maneira independente, procurava nos matar, ele é um infiltrado, conversão que nada. E ele se achega, irmãos, a esses que se reuniam em Jerusalém e todos desconfiados de Saulo. Mas entre eles havia alguém que no nosso inário, no HCC, tem um hino que fala da sua biografia. E nesse hino diz: era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Quem já cantou esse hino aí? Só os batistas, né? Homem bom e piedoso. Barnabé aparece 3 vezes em destaque no livro de Atos. No capítulo 4, no capítulo 5, melhor dizendo, no capítulo 9 que nós lemos e no capítulo 11. Lá no capítulo 11, inclusive, assim como no capítulo 9, assim também no capítulo 5 de Atos, Barnabé está fazendo algo, acolhendo pessoas. E ele recebe algumas características quando Lucas vai falar sobre ele no capítulo 11, lá no verso 24, ele diz: Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e um homem bom. Irmãos, acolher é reflexo de quem foi acolhido. Lá em Romanos capítulo 15, a Bíblia diz que devemos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. O padrão é Cristo. Como Cristo nos acolheu, nós acolhemos. Se nós não somos pessoas acolhedoras, se nós não somos pessoas que têm raízes, como aprendemos domingo passado, fincadas para cima, relacionamento com Deus, a primeira tríade do fruto do Espírito, se não temos raízes fincadas para fora, a segunda tríade do fruto do Espírito, e se não temos raízes fincadas para dentro, a terceira tríade do fruto do Espírito, então, dificilmente nós vamos refletir essa interdependência ou esta mutualidade, porque isso não é algo que nós mesmos produzimos, mas é o próprio Senhor que opera em nossas vidas. Isso já havia sido operado na vida de Barnabé. Um homem bom, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, todas as vezes que aparece, não está fazendo nada para si mesmo. Ele está vendendo suas propriedades, no capítulo 4 e também no capítulo 5. Ele está aqui apaziguando um certo desconforto entre os irmãos de Jerusalém e Saulo. Está meio que comprando uma briga, dizendo: olha, eu coloco a mão no fogo por Saulo. E lá no capítulo 11 ele está de novo repartindo propriedades com aqueles que estão à sua volta. Aprofundar raízes, como aprenderemos nesta noite, é mais do que convicções e conceitos cognitivos acerca do Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador.
Aprofundar raízes, como aprenderemos nessa noite, é refletir as nossas convicções, é refletir os nossos conceitos cognitivos e transformá-los, ou melhor dizendo, convertê-los em ações práticas e afetivas. Como eu disse ontem num congresso que eu estava, a vida cristã não é só cognição, ela também é afeição. Nós sabemos, mas nós também fazemos. Nós temos conceitos, mas nós temos efeitos. Nós falamos sobre Jesus, mas procuramos e devemos viver como Jesus, no tato, na partilha. Agora, irmãos, o que me surpreende, e por isso escolhi esta passagem, é porque não é um simples acolhimento que Barnabé está fazendo. Ele está acolhendo alguém que o resto da comunidade olha assim. Eu sei que isso não acontece aqui, mas você já se sentiu desconfortável com algumas pessoas que parecem não ter a mesma postura que você tem? Você já se sentiu desconfortável com algumas pessoas que não se vestem como você se veste? Que tem algumas marcas no corpo que você não tem e que talvez você jamais faria. E não estou falando dessa igual a minha não, tá? De outra. Você já se sentiu desconfortável assim com pessoas que você olha e pensa assim, mas essa pessoa não merece esse prestígio que está merecendo. Eu que merecia. Você já se sentiu desconfortável naquela rodinha invisível que todos nós temos de medidor de fé que nós fazemos com os outros? Você já mediu a fé de alguém, já mediu a vida cristã de alguém, já mediu a piedade de alguém, já mediu o mérito de alguém, já mediu a santidade de alguém e pensou assim, muito frio. De 0 a 10, no meu medidor, essa pessoa só tem 0,6. No meu medidor, se eu fosse Jesus, eu faria diferente. Meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui em Jerusalém. Os irmãos, quem são os irmãos? Os que caminharam com Jesus, que viram ele fazer coisas também desconfortáveis com a samaritana, com o cego de nascença de João capítulo 5. Inclusive, havia uma crença meio que mórbida neles. Quando ele vê Jesus conversando com o cego de nascença, eles perguntam logo, quem pecou? Porque essa era a crença comum. Ele ou seus pais. Porque só pode estar vivendo dessa maneira se tiver feito alguma coisa, está colhendo algo que os pais fizeram. Aí vem Jesus e diz assim, nenhum nem outro. Sabe por que ele é desse jeito? E sabe por que está acontecendo esse encontro agora? Para que o meu Pai seja glorificado. Então Jesus cura aquele cego, mas cura trazendo elementos de Gênesis, da história da criação. Quais são os elementos? O sopro divino, a terra, e ele então cospe na terra, faz uma laminha, pega aquilo, isso está se remetendo a Gênesis, passa e diz assim, eu curo. Mas não é só uma questão física, vai muito além disso. Meus irmãos, nós somos como esses discípulos em João capítulo 5. Nós somos como esses discípulos aqui em Jerusalém, não poucas vezes ou todas as vezes. Então nós temos algumas lições para aprendermos com o relato que nós lemos. Nós temos alguns princípios de acolhimento aqui na igreja primitiva através da vida de Barnabé. Nós temos alguém que assume uma postura diferente. E essa postura nos ensina princípios de acolhimento que envolve uma avaliação das nossas raízes estarem mais profundas ou mais superficiais. Confira comigo no replay. Primeiro lugar, primeira lição. Acolher é vencer as barreiras da indiferença. Verso 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Olha a adversativa. Porém, todos, eu vou parafrasear, ficaram indiferentes. Todos tiveram medo, não acreditando que ele fosse um discípulo. Acolher é vencer a barreira ou as barreiras da indiferença. Enquanto não houve aproximação por parte dos discípulos, a fim de conhecer a história da conversão de Paulo, sua fama de perseguidor fez com que eles ficassem indiferentes quanto àquele novo convertido. Às vezes, irmãos, estereótipos, às vezes, presunções próprias, às vezes, religiosidade, moralismo e tantas outras coisas também nos fazem criar barreiras, tais como aqui os próprios discípulos em Jerusalém criaram. Às vezes parece legítimo, e parece ser legítimo. Eles estavam desconfiados se Saulo havia realmente se convertido. E olhando assim, parece legítimo, afinal, a fama de Saulo era muito grande. Mas, cuidado, irmãos. Cuidemos, irmãos, para que falsos zelos não se transformem
em indiferença em nossas vidas. Perceba que o desejo é de Saulo. Perceba que Saulo não foi convidado para ir a Jerusalém. É o desejo dele, é a iniciativa dele. Eu vou ter com os meus irmãos. E ele até veste roupa de irmão. Ele vai, ele fala assim, olha, os irmãos devem viver dessa maneira aqui, eu vou fazer. Talvez sim, mas nem isso convenceu os irmãos de que ele era um irmão. Consegue entender? Às vezes, falsos zelos fazem com que nós também, nas nossas igrejas, muitas pessoas de má fama também se convertem, mas não são acolhidos pelo fato de os discípulos não ultrapassarem a barreira da indiferença. E nós temos justamente esse desafio. Com quem no texto nós mais nos parecemos? Com os discípulos em Jerusalém ou com Barnabé? Com qual dos dois grupos mais nos influenciam? O grupo dos discípulos, nesse sentido e nesse contexto, ou Barnabé? Segunda lição: acolher é conquistar a pessoa para si. Verso 27 diz: então Barnabé, tomando-o consigo. Quando Barnabé notou que todos temiam aproximar-se de Paulo, ele assume a responsabilidade para si mesmo. Ele aceita o compromisso de pagar o preço, de ser mal falado, de também olharem torto para ele e dizerem: o que é que Barnabé ainda está fazendo com essa pessoa? Por que que Barnabé está insistindo com esse falso convertido? Ah, irmãos, nós somos apressados demais para jogarmos pedra. Somos apressados demais para dizermos, em contextos talvez diferentes desse, mas com as mesmas palavras muitas vezes. Não queremos sujar as nossas mãos com pessoas que dão trabalho. Se eu fosse o pastor Antônio, se eu fosse fulano, se eu fosse ciclano, não perderia o meu tempo. Essa pessoa não tem jeito. Já disse isso em algum momento? Menos de 20 ou mais de 20 vezes? Acho que só esse é o cálculo, né? Mais ou menos. Não vale a pena. É perda de tempo. Olha, já fiz tudo o que eu poderia. Já tomou para si? Já conquistou essa pessoa para você mesmo? Não como alguém, irmãos, não confunda. Não como alguém que passa pano. Não como alguém que faz vista grossa. Mas Barnabé e assume a responsabilidade de trazer Paulo para si. Perceba, Barnabé não discursa. Barnabé não tenta convencer ninguém a nada. O texto pelo menos não diz, Lucas não narra assim. Barnabé não chega lá e mostra provas da conversão de Paulo. Está aqui, irmãos. Olha aqui o documento. Não estão vendo? Está assinado pelo presbítero da igreja em Jerusalém, que no caso aqui era Tiago, irmão de Jesus. Olha aí, o próprio irmão de Jesus assinou aqui, ó. Ele vai ser chamado depois, né, do Concílio de Jerusalém de coluna da igreja. Talvez se houvesse algum documento de alguém importante dizendo assim, não, realmente, agora eu acredito. Depois que o influencer tal opinou sobre tal coisa, agora eu acredito. Não li na Bíblia, não confiro, não tenho autonomia, mas agora eu acredito. Barnabé toma para si, nos ensinando que precisamos de homens e mulheres, precisamos de crianças, precisamos de adolescentes, precisamos de jovens, precisamos de adultos, precisamos de anciãos que sejam tal como Barnabé, incendiados pelo amor de Jesus. O que Barnabé fez, irmãos, com Saulo? Amou Saulo. Tenho para mim, irmãos, que há muitos Saulos no nosso meio. Você talvez seja um daqueles que admiram Paulo como o maior bandeirante do cristianismo, o maior missionário de todos os tempos, o homem dos tratados teológicos, como a própria carta de Romanos e outros mais. Mas você seria Barnabé lá atrás, na vida de Saulo? Você correria o risco de ser tão enxotado quanto Saulo aqui parece que seria pelos próprios irmãos? Você teria coragem de ser visto por outros naquela lanchonete, naquele café, com aquela pessoa, e os outros dizerem o seguinte: olha lá, esperava mais de você. Nós falamos sobre sermos um lugar para todos. Nós falamos sobre sermos uma igreja relacional. Nós falamos sobre sermos bíblicos, simples, missionais. Mas nem gostar de gente a gente gosta. É antônimo, não é Antônio. É antônimo nós dizermos amamos Jesus, mas não amarmos a igreja de Jesus. Igreja esta composta por pessoas que não são clones nossas. É discrepante, é diabólico. Viu aí o efeito? Tudo combinado.
Irmãos, nós não somos uma igreja em plantação para termos e cumprirmos uma agenda de atividades que todas as igrejas têm. E teremos, e até temos. À medida que crescemos, haverá demandas para termos muitas outras. Mas a verdade é que a igreja de Jesus, e se como Igreja Batista Âncora, dizemos que somos igreja de Jesus, a igreja de Jesus ama como Jesus. E sem essa, irmãos, de que nós temos discursos prontos, sabe? Legalistas já, amar não é aceitar tudo, amar não sei o quê, sem essas balelas. Isso aí a gente já sabe. Nós precisamos virar a página e compreendermos que quem caminhou com Jesus se escandalizava com as atitudes de Jesus. Tanto os de dentro como os de fora, só que os de dentro, né, tinha alguns deles, algumas certas expectativas sociopolíticas, então seguravam a onda, mas a verdade é que se escandalizavam também. Acolher é conquistar a pessoa para si. Terceiro lugar, acolher é arriscar-se pelo outro. Barnabé assumiu o risco de se aproximar daquele que tinha fama de ter ido até Damasco para aprisionar discípulos. E ao se aproximar de Saulo, Barnabé estava correndo o risco de ser um alvo fácil de prisão também. Veja nos versículos anteriores, do 23 ao 25. Os judeus queriam prender Paulo, porque agora sim, se de um lado os discípulos desconfiavam da conversão de Saulo, por outro lado os judeus achavam Saulo traidor. Então assim, nem discípulos estavam querendo Saulo e nem os judeus estavam querendo Saulo mais. Ele estava ali na berlinda, ele estava no limbo. E Barnabé chama Paulo para si, aproxima-se de Paulo, mas faz isso direcionado pelo Espírito Santo. Aceita o compromisso de acolhê-lo. Irmãos, guarda isso aqui. Quem tem raízes profundas destaca-se por acreditar nas pessoas mais do que os outros. Guarda isso aqui. Quem tem raízes profundas destaca-se, destaca-se no sentido de testemunho que inspira ou o contrário, mas destaca-se por acreditar nas pessoas mais do que os outros. Eu não sei vocês, mas eu sou fruto de alguém que acreditou em mim mais do que outras pessoas. Um missionário que aos 23 anos, recém-formado no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá em Recife, com aquele ardor missionário, recém-casado com a sua esposa, ele de Recife, ela de Olinda, então inscrevem-se para fazerem parte de um movimento de revitalização de igrejas que estava acontecendo na então Convenção Batista do Distrito Federal, hoje Convenção Batista do Planalto Central. E eles vêm de ônibus por cerca de 48 horas de ônibus e vêm para Brasília. De Brasília vão para uma cidade que fica a 260 quilômetros do plano piloto. Minha cidade, Arinos, Minas Gerais. E lá assume uma igreja com 6 membros. Uma capelinha de madeira, 14x7, piso verde, aqueles piso queimado. Essa capela já tinha sido usada por 20 anos aqui pela Batista do Lago Norte. Aquelas capelas modelo canadense. Batista do Lago Norte, então, desmonta essa capela em outubro de 1990, coloca num caminhão e um jovem, ainda seminarista, em outubro de 1990, chamado Marcelo Lomba, que já foi diretor executivo aqui, vai lá para Arinos montar essa capela, em 1990. Em 2003, eu com 13 anos de idade, por meio desse casal de missionário, que chegaram lá, né, para revitalizar essa igreja, que nunca tinha tido um pastor, com 6 membros, passavam num calor de 40 graus, irmãos. Sabe aquele recém-formado no seminário? Ele passava de terno e gravata, todo dia na frente da minha casa, segurando a mão da esposa dele com um violão tonante aqui do lado, cordas de nylon, e ia para a igreja. E eu lembro, eu brinco com ele até hoje disso, ele usava muito uma camisa verde escuro, social, e ia para a igreja. Resumindo a história, esse missionário me conheceu e me apresentou o evangelho. Hoje eu estou aqui. Teve um monte de coisa até eu chegar aqui, mas resumindo foi isso. A verdade é que nós também somos frutos de pessoas que de alguma maneira acreditaram em nós. Se nós, por meio da graça de Deus, somos frutos de pessoas que pela graça de Deus foram usadas, não são melhores, são instrumentos da graça de Deus. Então, irmãos, não devemos acreditar menos do que isso, que Deus também quer nos fazer instrumentos da sua graça para alcançar outros improváveis como nós. E isso acontece por meio do acolhimento. Jesus foi acusado de não ser profeta por permitir que uma mulher pecadora lavasse os seus pés. Acreditou mais do que as outras pessoas. Lucas capítulo 7.
Jesus também foi criticado por comer com publicanos e pecadores. Lucas capítulo 15. Irmãos, nós como igreja precisamos estar dispostos a pagar o preço de nos arriscarmos, misericórdia, de nos arriscarmos pela vida de outros Saulos que estão à nossa volta. Nós precisamos de discípulos de Jesus que olhem para as pessoas e suportem o risco de serem criticados. Bem-vindos à Igreja de Jesus, formada de pessoas improváveis, que por meio do encorajamento do Espírito Santo estão dispostas a olharem para outros improváveis e suportarem o risco, eu nem digo risco aqui, vou tirar do esboço o risco, a certeza de serem criticados. Quarta lição: acolher requer sensibilidade ao Espírito Santo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos, contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. Sabe como é que Barnabé decidiu atestar a conversão de Paulo? Por 3 vezes, só nesse versículo ele diz, em nome de Jesus. Paulo fez isso em nome de Jesus. Paulo testemunhou em nome de Jesus. Não foi ele. Vocês estão duvidando do Saulo perseguidor. Eu estou falando do Saulo convertido, que já é instrumento na mão do Senhor. E está fazendo isso em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Qual foi a última vez que você andou a 2ª milha com alguém? Qual foi a última vez que você olhou para alguém que nós dizemos ser alguém difícil e assumimos que podemos ser como Barnabé na vida delas, acolhendo, sendo dirigidos pelo Espírito Santo? É preciso, irmãos, que nós como igreja sejamos sensíveis à voz de Deus, para que como Ananias, verso 10 a 19, nós possamos ir ao encontro de pessoas como Saulo. Percebe isso? Ananias foi ao encontro de Saulo para acolher. Barnabé recebeu Saulo e o acolheu. Às vezes nós vamos ao encontro e com autoridade, sensíveis ao Espírito Santo, somos instrumentos para acolher. Às vezes, as pessoas é que chegam até nós e precisamos também de sensibilidade, como Barnabé, ao Espírito Santo para acolher essas pessoas. Quinta lição: acolher significa integrar essas pessoas à igreja. De novo, a segunda parte do verso 27. Barnabé, tomando-o consigo, levou-os até a igreja. Levou-o até os apóstolos. Irmãos, para nós, como Igreja Batista Âncora, o pequeno grupo não é só uma estratégia de crescimento. Faz parte do nosso DNA de acolhimento. Não é só um evento. Guarda isso, em nome de Jesus. O pequeno grupo não é uma agenda de atividade da igreja. Não é um evento da igreja, que eu participo ou não participo. O pequeno grupo não é e não deve ser encarado apenas como mais uma reunião da igreja. Precisa ser encarado, porque de fato o é, como um ambiente primordial para que nós sejamos menos parecidos com esses discípulos de Jerusalém. Pastor, o que eu faço para ser menos indiferente? Para nós, o ambiente que nos torna menos indiferentes é nos encontrarmos de maneira informal, mas bíblica, nos nossos pequenos grupos. Não menospreze os efeitos que os pequenos grupos podem ter para nos tornar menos indiferentes, para nos tornar menos antipáticos, para nos tornar menos ensimesmados. Não menospreze. Barnabé responsabilizou-se por apresentar Paulo aos outros discípulos. Ele tornou-se a garantia de que Paulo realmente tinha nascido de novo. É como, irmãos, se Barnabé tivesse se tornado o fiador de Paulo. Está escrito na Bíblia para nós não sermos fiadores de ninguém, financeiramente. Não sermos avalistas de ninguém, para não corrermos o risco, financeiramente. Mas percebe que o que Barnabé faz aqui é algo totalmente inusitado. Porque o que ele faz ao levar é dizer o seguinte: opa, vocês estão indiferentes, duvido da conversão, eu a garanto. Não igual o humorista, mas ele realmente estava garantindo, dizendo: olha aqui as provas, olha aqui o que Deus fez na vida dele, olha como Deus já tem usado a vida dele. Irmãos, quando uma pessoa não é muito aceita por causa de uma má fama, é preciso que alguém ouça
a sua história. E foi isso que Barnabé fez. O que Barnabé fez? Contou a história de Saulo. Não como alguém que estava goela abaixo tentando convencer de algo, mas ele estava dizendo, ó, vejam o que o Senhor tem feito na vida dele. Testifiquem vocês mesmos. É como se a atitude de Barnabé tivesse promovendo uma oportunidade de uma relação saudável entre esses discípulos e o próprio Saulo. Último lugar, irmãos, versículo 28. E Saulo ficou com eles em Jerusalém. Olha só, entrando e saindo. Acabou a indiferença. Saulo agora faz parte. Entrando e saindo e fazendo o que mais? Pregando ousadamente em nome do Senhor. Última lição: acolher produz discípulos. O fato daqueles missionários, Kelton e Fernanda, terem me acolhido, o fato de outras pessoas, em algum momento da história da sua vida, terem te acolhido de alguma maneira. Eu estou falando para um auditório que tem mais de um pai e mais de uma mãe, porque outros irmãos meio que assumiram como pai e mãe de você também. E olha que interessante, Paulo vai dizer que ele, Silas e Timóteo, para a igreja em Tessalônica, capítulo de número 2, da primeira carta aos Tessalonicenses, leia depois, nós já expomos Tessalonicenses aqui ano passado, do verso 8 em diante, Paulo vai dizer que eles foram como pai e como mãe para os Tessalonicenses. Eu poderia listar aqui vários irmãos que na minha trajetória de vida cristã foram como pais e foram como mães para mim. Mas se você fala assim, mas é fácil, né? O apóstolo Paulo, mas se eu te disser que o próprio apóstolo Paulo diz que alguém foi como mãe para ele. Capítulo 16 de Romanos, Paulo vai falar lá uma lista de amigos, uma lista de nomes. O Joabes não levou em consideração essa lista quando foi dar o nome da Elis, né? Eu sugeri lá alguns nomes. Lá tem nomes como Trifena, Trifosa, Pérgamo, Filólogo. Mas tem um nome lá chamado Rufo. Tá aí, ó, uma sugestão, né? Sabe o que Paulo fala? Saúdem a Rufo, verso 13 de Romanos 16. Saúdem a Rufo e a sua mãe, que é como uma mãe para mim. Eu estou falando para um auditório que foi ajudado por pessoas. Hoje, à tarde, eu estava num velório de uma irmã muito querida, que era membro da Esperança, a irmã Dora, como nós chamávamos carinhosamente. E uma coisa interessante é que um dos testemunhos lá foi de alguém, eu não lembro mais o nome da pessoa, mas um dos testemunhos era de alguém que falou o seguinte: ela me adotou como filho. Era um senhor já, cabeça branca. Ela faleceu aos 87 anos de idade, a irmã Dora. E esse testemunho, ele dizendo lá que quando chegava na casa deles, do irmão Júlio, o esposo, o viúvo, e a irmã Dora, eles eram como pais para ele. E os próprios irmãos, porque foi um irmão, ou melhor, foi um filho dela que apresentou ele, justamente dizendo, esse aqui é um irmão nosso, era filho adotivo da nossa mãe. E ele então discursa e fala o seu testemunho. Ele foi acolhido pela irmã Dora. Acolher, irmãos, produz discípulos frutíferos. O acolhimento promovido por Barnabé possibilitou que Paulo se sentisse à vontade entre os irmãos, entrando e saindo, como nós lemos. Ninguém permanece em um lugar ou em um povo se ele não se sentir à vontade. As pessoas não permanecerão na âncora se não se sentirem à vontade. Como consequência do acolhimento de Barnabé, Paulo passou a andar com os outros discípulos e, juntamente com eles, desenvolveu o seu ministério de proclamação do Evangelho. Aprofundar raízes, irmãos, é aprofundar-nos no acolhimento. Nós cantamos agora há pouco, ensina-nos a amar ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos. E o que mais? Perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, é a súplica da canção. Dá-me um novo coração. Senhor, nosso Deus e Pai, esta é a nossa oração. Acreditamos que a sua palavra é a verdade, que a sua palavra é a realidade. Como quis dizer o apóstolo João ao escrever que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. E a realidade é que o Senhor nos deu um novo mandamento. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então ensina-nos a amar, Senhor, porque temos sido amados, aceitos, justificados em Cristo Jesus. Então ajuda-nos a vivermos o que a tua palavra diz em Romanos 15, a acolhermos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Somos frutos de um acolhimento
de uma instrumentalidade de alguém que o Senhor usou pela sua graça para nos acolheu nos instruindo na verdade, nos acolheu, Pai amado, nos ajudando no nosso processo formativo como discípulos de Jesus, e ainda tem nos acolhido até hoje como intercessores nossos, como eu pude ouvir nessa tarde do irmão Júlio, ao abraçá-lo ali, no sepultamento da sua esposa, ele como sempre dizendo: pastor Antônio, continuo orando pelo senhor. Há tantos intercessores invisíveis, anônimos, mas há tantos outros conhecidos que nos acolhem em oração. Ó Deus, converta os nossos corações a Ti, como clamou Jeremias, e nos converteremos. Ajuda-nos a sermos também esses, como Barnabé, que acolhem, que assumem riscos, que amam como Jesus amou e que podem testemunhar e contemplar os frutos daqueles que nós iremos acolher. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja acolhedora, a sermos uma igreja madura, a sermos uma igreja operosa, a sermos uma igreja que reflete Jesus Cristo, Senhor e Salvador exclusivo nosso. Ajuda-nos, Senhor, como diz Tua palavra em 1 Pedro 2,9, que fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar e manifestar a Tua luz. Ó Deus, que toda indiferença, que todo orgulho, que todo egocentrismo não prospere em nosso meio, mas que sejamos conhecidos como uma igreja que acolhe, como uma igreja que ama, como uma igreja que valoriza aquilo que Cristo valorizou e nos ensinou a valorizar. Pessoas. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes do que estruturas. Pessoas são mais importantes do que instituições. Ajuda-nos a vivermos isso. Em nome de Jesus. Amém.